Muito bem, pessoal. Eu vou fazer com vocês mais uma atividade usando o JClickAuthor, né? Essa ferramenta de autoria de objetos de aprendizagem ela é muito completa, né? No final dos vídeos eu vou apresentar para vocês um site onde nós temos aí mais de 20 mil objetos que já foram disponibilizados, né? E que podem ser incorporados aí nas suas aulas. Esse objeto que nós vamos criar hoje aqui são objetos um pouco mais complexos, né? Nós vamos trabalhar aqui com a parte de trigonometria, e também vamos utilizar aqui a questão de sequências, né? O que são as sequências? Eu posso fazer uma atividade e ligá-la a outra atividade, e assim sucessivamente. Então você pode criar um conjunto de atividades para o aluno estar desenvolvendo baseado em um tema. Nesse caso nosso aqui, nesse exemplo, eu vou criar com vocês 3 atividades. A primeira atividade é uma atividade de associação, depois nós vamos ter uma atividade de um quebra-cabeça e, por fim, uma atividade em que o aluno tem que escrever, né, a resposta do exercício. Então, para a gente começar esse trabalho, né, vamos inicialmente aqui criar um novo projeto. Vou chamar esse objeto de trigonometria 5. É muito importante que vocês guardem esse endereço, né, esse caminho aqui dessa pasta, porque quando nós terminarmos o trabalho e formos gerar aqui a nossa página HTML, é nesse local, é nesse caminho que o arquivo vai ser criado. Então, muito bem, feito isso daqui, a gente vai dar um botão OK. Título nosso aqui vai ser trigonometria. Descrição, você vai colocar aqui, ó, projeto trigonometria. Quem são os autores, né? Esse aqui é facultativo você preencher ou não, mas eu acho bem interessante você, né, diga que foi você que criou esse objeto, foi você que montou esse objeto. O nível aqui do nosso trabalho vai ser para alunos entre 12 e 14 anos. A área aqui vai ser a trigonometria barra matemática. É importante você identificar a área, porque você pode estar criando diferentes objetos. Você pode estar criando objetos matemáticos, objetos de física, de química, de línguas, né, de biologia, enfim, de diferentes áreas. Então, esse número, esse repositório de objetos tende a ficar grande. Então, quanto mais informação você colocar nessa tela do projeto, mais fácil de identificar um objeto posteriormente. Então, feito isso, pessoal, a nossa próxima etapa é vir aqui na nossa biblioteca de recursos, né? Essa biblioteca de recursos é onde nós vamos incorporar no nosso projeto todas as imagens, vídeos, arquivos texto que nós vamos utilizar nas atividades. Então, para essas atividades que eu previ aqui, nós vamos precisar incorporar imagens, né, para que a gente consiga inserir essas imagens dentro das nossas atividades. Muito bem, então eu selecionei aqui as imagens, eu vou fazer um clique aqui nesse canto, e aí eu vou localizar as minhas imagens. As minhas imagens, elas estão, eu criei uma pasta aqui dentro do JClick, uma pasta de imagens. Então eu vou fazer um clique aqui, essas são as imagens que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então basta selecionar todas elas, né? E aí você vem aqui no abrir. Ele vai perguntar para você, ele vai dizer o seguinte, ó, as imagens que você selecionou não estão naquela pasta do projeto. Então, você quer copiar para dentro da pasta? É recomendado que sim. Copie todas elas para dentro do projeto. Então, são essas as imagens que nós vamos utilizar aqui no nosso desenvolvimento dessa atividade. Então, eu já carreguei a minha biblioteca, dei um salvar aqui. Agora eu vou vir em atividades. A primeira atividade que nós vamos implementar, né, se vocês lembram, basta fazer um clique aqui nesse ícone, é uma atividade de associação complexa. A atividade de associação complexa ela é basicamente dividida em 2 painéis. Então eu tenho um painel à esquerda e um painel à direita, e o aluno tem que associar as informações que estão da esquerda para a direita. Nesse caso, nossa, ela é complexa pelo seguinte motivo. As informações que estão no painel
à esquerda, né, elas possuem mais de uma relação com o lado direito, né? Então, por esse motivo, então aqui no caso seria muitos para um, né, ou um para muitos. Então, tem uma informação desse lado e tem várias informações do lado direito. A associação simples é quando você tem um para um. Por exemplo, imagine que você tem uma figura que tem uma maçã, depois uma segunda figura com 2 maçãs e uma terceira figura com 3 maçãs. E do lado direito você tem o número 1, o número 2 e o número 3. Então, veja, você só pode associar a figura do lado esquerdo com um número. Não tem outra possibilidade. Aí, nesse caso, é uma associação simples. O nosso caso é uma associação complexa. A atividade vai ser tarefa 01. Vou dar um botão OK. Né? E aqui ele abriu para a gente o assistente. Então, vamos vir aqui no nosso painel. Veja que nós já temos aqui dentro do painel as nossas duas abas, né? Os dois painéis aqui. Para mim começar esse trabalho, eu vou alterar isso aqui de retangular para recortes. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vou definir aqui como 6 por 11. Vocês vão entender também. E o tamanho aqui do painel vai ser 44 por 36. Muito bem. Esse painel eu vou fazer uso de uma imagem. Então eu vou fazer um clique aqui nessa opção de imagem. E aí a gente vai carregar uma imagem. Veja que ele já carregou a imagem default aqui. Né? São essas imagens que nós carregamos na nossa biblioteca. E é essa imagem aqui que eu vou querer trabalhar. Então marco ela aqui, dou um OK. Está aqui a minha imagem. Né? Então, muito bem, carreguei aqui a minha imagem. Aqui desse lado é onde eu vou fazer, né, o meu painel da direita, é onde eu vou colocar as opções para que o aluno ligue essas interrogações nos valores. Então, por exemplo, quem que é o seno de B aqui? O seno de B aqui é o 8 sobre o 10. Então, o aluno vai ter que ligar no 8 e vai ter que ligar aqui embaixo no 10. Vou mudar aqui para a grelha B, fiz um clique aqui. Ela vai ser retangular mesmo, só que ela vai ter 3 linhas e ela vai ter uma coluna. E vou colocar aqui o tamanho dela como, vamos ver aqui, 75 por 75. Vamos ver como que vai ficar. Por algum bugzinho aqui ele não aceitou a minha digitação, então tem que clicar aqui no maisinho. Tem um bugzinho aqui na aplicação. Mas tudo bem. Então veja bem, eu deixei uma coluna com 3 linhas. Aqui nos estilos, eu posso trocar isso aqui, ó. Vou colocar aqui uma cor de fundo mais amarelinho. Vou aumentar o tamanho da letra aqui para 22. Então tá aqui, ó. Quais são os valores que eu tenho possíveis? É o 6, o 8 e o 10. Então eu vou vir aqui, vou digitar o 6, vou digitar o 8 e vou digitar o 10. Né? Observe como é uma ferramenta de autoria, a gente não está programando nada aqui, nós só estamos aqui inserindo, usando os assistentes que essa ferramenta fornece para podermos trabalhar. Então, muito bem, aqui agora nós montamos, basta fazer as associações. Lembra que aqui no nosso painel A nós escolhemos recortes? Né? Isso daqui é porque para cada caixinha de interrogação dessa daqui, nós vamos ter que fazer uma marcação nessa imagem para permitir depois que o programa consiga associar os valores. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ter uma seta que sai daqui e vem aqui no 8, e eu vou ter que ter uma seta que sai aqui e vem aqui no 10. Para a gente poder fazer essas marcações da imagem, nós vamos fazer um clique nesses 3 pontinhos aqui, ó. Veja que tem que estar selecionado recortes. Então, vou fazer um clique aqui. Ele abriu aqui para mim o gerador de formas, que é uma outra ferramenta que vai nos permitir
fazemos marcações aqui aonde estão as interrogações, né? Eu vou querer fazer marcações que são do tipo retangular, então vou fazer um clique aqui no retângulo, vou vir aqui nessa região e vou marcar. Então, veja que ele marcou a primeira, vou marcar aqui a segunda, vou marcar aqui a terceira. Então, isso que eu estou marcando, a gente chama de áreas de ancoragem, né? Isso aqui permite ao programa depois, ele vai saber que essas regiões onde eu estou fazendo essas marcações são pontos em que o nosso usuário ele vai poder fazer um clique e arrastar até o local que ele acha que é o local correto, né? Não tem nada de difícil aqui também não, é bem tranquilo de fazer essas marcações. Então já estamos aqui quase terminando. Muito bem. Terminei de fazer todas as marcações. Vou dar um botão OK aqui agora. Voltamos para a imagem. Correto. Agora, a nossa missão é de fazer as relações, né? É mostrar para o programa quais são os valores corretos que o aluno vai ter que relacionar para que depois o sistema possa fazer a correção. Então, basta eu vir aqui em relações e aí eu vou começar a fazer as relações aqui, ó. A primeira relação que eu tenho é o seno de B. Então, se o aluno clicar aqui dentro, ele tem que ligar essa informação no 8. Muito bem. Segunda relação que eu tenho aqui é aqui embaixo. Quem que é o seno de B? É 8 sobre 10. Então, o aluno vai ter que fazer um clique aqui no 8 e vai ter que fazer um clique aqui no 10. Depois, cosseno de B é o 6. O aluno vai ter que clicar aqui e vir no 6. E aqui embaixo é o 10. Então, ele vai ter que clicar aqui e vir no 10. Quem que é tangente de B? É o 8. E aqui embaixo, dividido por 6. Quem que é o seno? É o 6. Dividido pelo 10. O cosseno é o 8. Dividido pelo 10. E por último aqui é o 6 dividido pelo 8. Então veja, terminei de fazer todas as ligações e nós vamos agora então fazer os últimos ajustes aqui para a nossa atividade ser finalizada. Muito bem, o primeiro ajuste que nós vamos fazer é aqui no painel B. Observe essa opção aqui de misturar, né? Ela tem que ficar desmarcada, então desmarcou aqui. A mesma coisa você vai fazer aqui no painel A, você vai desmarcar, por quê? Eu não quero de maneira nenhuma que esses números aqui saiam dessa ordem, né? Como nós estabelecemos relações aqui, ou seja, se o usuário clicar aqui, ele tem que arrastar exatamente para essa posição. Se o número 8 trocar de lugar com o 6, o sistema, teoricamente, ele vai arrastar para o 8 aqui, porque ele trocou de lugar, né? E isso vai gerar um erro para o aluno. Então, para que isso não aconteça, desmarque essas duas opções. Por fim, a gente vem aqui em opções. Aqui, quantidade de misturas. Eu quero que seja uma mistura. Eu não quero que ele faça mistura nenhuma. E aqui eu vou deixar acionada essa caixinha, marcar ordem de resolução. Então, feito tudo isso, vou voltar aqui no painel e vou salvar a minha atividade. Quando eu salvar, ele está me perguntando aqui, ó, remoção de objetos de multimídia. Aqui, pessoal, uma dica muito importante para vocês. Sempre leiam essas mensagens, né? Porque algumas vezes ele está pedindo para você eliminar.
Que é o que acontece aqui, ó. Eu não quero eliminar, porque eu não usei esses 3 arquivos, essas 3 figuras nessa atividade, mas eu vou utilizar nas próximas. Então aqui é não, ele gravou, e agora para a gente ver como que ficou a nossa atividade, vamos dar um clique aqui no executar. Então olha lá, ó, 6, 8 e 10 estão no local correto, aqui o número de acertos, aqui as tentativas. Então vamos lá, quem que é o seno de B baseado nessa figura aqui? Bom, o aluno tem essas 3 opções, então ele deveria pegar e ligar esse ponto no 8. Muito bem, tem uma tentativa e um acerto. E deveria ligar esse ponto no 10. Vamos ver o que acontece quando eu erro. Por exemplo aqui, o cosseno de B é 6 sobre 10. Suponhamos que eu errei. Eu coloquei no 8, então eu tenho 3 tentativas e 2 acertos. E o aluno vai executando a atividade. Errei de novo, porque tem que ser 6. Ele vai executando a atividade que você planejou. Então veja, já é uma atividade um pouco mais complexa, né? Mas você pode aqui dentro, por exemplo, se você for um professor de matemática e estiver aplicando trigonometria, você pode criar uma série de exercícios como esse daqui e passar como uma atividade para o aluno. Não é? Faça as duas atividades, tanto essa com objeto de aprendizagem quanto atividades de caderno. Né? Você vai conseguir dar um diferencial na sua aula. Então essa foi a primeira aplicação, né? Em seguida nós vamos aí para a próxima aplicação, que vai ser um quebra-cabeça, né? Vai ser uma aplicação mais para distrair mesmo, para fazer um entretenimento com o aluno. Então até lá, daqui a pouco nós continuamos o nosso vídeo. Muito bem, vamos agora então criar a nossa segunda tarefa. Essa vai ser uma tarefa de um quebra-cabeça. O nível de complexidade dessa tarefa é bem menor do que a que nós acabamos de criar, que foi essa da associação composta. Para a gente iniciar essa segunda tarefa, basta fazer um clique novamente aqui, nesse ícone, e aí nós vamos escolher aqui quebra-cabeça, fazermos agora o quebra-cabeça duplo, que é onde nós temos 2 painéis, um está vazio e o outro tem os recortes. Nós temos que ir arrastando para esse painel vazio até montarmos a imagem. Eu vou chamar aqui de tarefa 2. Eu tenho aqui o meu painel, eu vou definir o meu painel como 3x3. Deixa como retangular aqui mesmo. E vou definir ele aqui como 89 por 122. Vou escolher uma imagem. A imagem que nós vamos utilizar é a triângulo 1. Então é essa imagem aqui. Então observe aqui para vocês verem. Assim que eu inseri o painel, e eu havia definido que era 3x3, ele já criou aqui para mim os fragmentos da imagem. Esse aqui eu acredito ser o exercício mais fácil, porque ele está praticamente pronto, né? Basta agora salvarmos aqui. Sim, e não quero eliminar nada. E quero executar a tarefa 2. Então, quando eu executar a minha tarefa 2, dessa forma, eu preciso organizar o meu painel. Então, vou tentar colocar isso daqui aqui. Tá certo. Essa parte C, eu acredito que seja aqui. 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 E aqui. E aqui. Então veja, é uma atividade muito fácil de ser montada. Você pode pegar qualquer imagem aí que você queira. Você pode pegar inclusive aí um mapa mundi, né? Professores aí da área de geografia. Você pode pegar um mapa mundi e, no caso, aí ficaria mais interessante que você aumentasse, né, a quantidade
de cortes que você vai querer fazer nessa imagem. E aí, com o mapa mundi, você fragmenta ele e dá uma atividade para o aluno remontar esse mapa, ou um mapa do Brasil, ou um mapa de algum lugar. Então, essa é a nossa tarefa 2, ela tem mais o objetivo mesmo de apresentar a ferramenta, essa opção que nós temos. Né? Funciona muito bem aí para crianças aí nas séries iniciais. Eu já fiz uma experiência, montei alguns joguinhos aqui e as crianças gostaram bastante aqui numa escola que eu dou apoio. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora para o nosso terceiro e última tarefa. Essa já é uma tarefa um pouco mais complexa e também voltada aí para alunos do segundo grau. Então até daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal. Vamos agora então criar aqui a nossa terceira tarefa, né? Primeiro vamos clicar aqui no nosso ícone. Esse ícone aqui é um ícone de adicionar tarefas, atividades, né? Essa tarefa que nós vamos adicionar chama preencher lacunas. Então, o utilizador completa palavras, letras e frases que foram escondidas ou camufladas no texto. E o sistema corrige essa tarefa para a gente. Então, nós temos aqui a tarefa 03. Vamos carregá-la aqui. Temos aqui o nosso layout. Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso conteúdo, né, nossa área onde nós vamos criar aqui a nossa aplicação. Inicialmente, nós movemos aqui para conteúdo. E aí, nós vamos inserir aqui dentro uma célula. Então, é esse ícone aqui. Eu não quero texto, eu quero colocar uma imagem. Essa imagem ela vai balizar o trabalho dos alunos. Então, é essa imagem aqui. Então, observe que o tamanho dela é 494 por 241. Né? Anotem isso aqui num papel, em algum lugar, porque nós vamos colocar esse mesmo valor aqui, ó, 494 por 241. Feito isso, vamos dar um OK. Está aqui a nossa imagem. Essa próxima etapa aqui é criar as questões para o aluno resolver. Então, por exemplo, eu vou querer que o aluno preencha para mim o seno de B. Eu vou digitar aqui qual que é o seno de B. O seno de B aqui vai ser 4 sobre 5. Vamos fazer agora qual que vai ser o cosseno de C. O cosseno de C aqui vai ser 5 sobre 10. Vamos fazer aqui um tangente de B. Tangente de B vai ser 4 sobre 3. Então aqui eu digitei aqui as possibilidades. O 4 sobre 5, 5 sobre 10 e o 4 sobre 3 são as opções que o aluno vai ter que escrever. Então, para mim fazer isso, eu vou selecionar o 4, vou vir aqui na ferramenta incógnita, veja que ele tem tamanho 1, e eu vou selecionar para ele apresentar para mim aqui um tracinho, que é o texto inicial, no lugar do 4, que o aluno possa digitar. E veja que ele ficou aqui de azul, me informando que isso aqui se transformou no incógnita. Vou fazer a mesma coisa aqui com o 5, também de tamanho 1. Pedir para ele me mostrar um tracinho. Vou fazer aqui com o 5. Vou fazer aqui com o 10. Ele tem tamanho 2, então vou pedir para mostrar 2 tracinhos. Vou fazer com o 4. E vou fazer aqui finalmente com o 3. Então veja, terminei a minha atividade. Basta eu vir aqui no ficheiro, guardar. Ele guardou para mim aqui essa atividade. Vamos executar ela para a gente ver como é que ficou. Então veja lá. O usuário vai ter que digitar aqui exatamente a quantidade de tracinhos. Aqui no caso é o 4.
Aqui é o 4. Né? Aqui para funcionar você tem que voltar um caractere. Aqui é o 5. Aqui é o 3. Ah, tá errado, ó. Porque aqui é o 5. Aqui são 2 caracteres, então é o 10. E aqui é o 8,6. Aqui, desculpa, é o 4 e o 3. Muito bem. Terminamos aqui a execução do nosso aplicativo. Né? Vocês perceberam que ficou um pouquinho torto aqui, então vamos dar uma ajeitada aqui na nossa interface, né? Falas em sequência. Aí agora já ficou da maneira mais correta. Ok? Até a próxima, então. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos criarmos aqui a tarefa de apresentação, a tarefa a página de finalização e vamos depois fazer a sequência, linkar todas essas 3 atividades para que o aluno possa executar como se fosse um único bloco, uma única tarefa. Então, novamente, a gente vai fazer um clique e vamos aqui selecionar o ecrã de informação. Né? Ele é basicamente um painel para que nós podemos inserir aqui para que a gente possa inserir alguma informação para o usuário. Para indicar para ele, agora está começando a tarefa, são compostas de 3 atividades e depois uma tela de conclusão. Então, vamos aumentar aqui para, pode ser 1 por 1 mesmo, né? Vamos aumentar aqui para 250 por 230. Acho que podemos aumentar até um pouquinho mais aqui, vamos colocar aqui uns 500. Tá bom? E aí nós vamos escrever o texto aqui, ó. Essa atividade é composta de 3 tarefas. Boa sorte. Vou clicar aqui para que fique aqui no centro. Se você quiser inserir alguma imagem, basta que você crie uma nova coluna aqui e insere essa nova imagem. Então, coloquei aqui. Se você quiser mudar a fonte, é sempre aqui. Ó. Vamos colocar um caractere maior. Vou colocar aqui com 26. E eu quero que a cor do texto seja azul. Né? E quero que a cor do fundo seja esse tomzinho de azul aqui mais claro. Então, ficou dessa forma aqui. Fiz a tarefa inicial. Eu vou criar agora um ecrã de informação também. Opa, volto a colocar o nome aqui, que é a tarefa final. De novo, vamos colocar aqui com 500 por 130 por 230 aqui então. Vou escrever o texto aqui. Muito bem. Você concluiu a atividade. Tá aqui. Vou colocar aqui com 26, a cor do texto vai ser essa. E a cor do fundo vai ser essa. Muito bem, criei aqui minhas 2 atividades e agora eu vou fazer o sequenciamento. Bom, essa daqui, a etiqueta que eu vou chamar ela, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é etiquetar as minhas tarefas. A tarefa 1, eu vou chamar ela de etiqueta 01. Essa daqui eu vou chamar de etiqueta 02, etiqueta 03, vou chamar de início e vou chamar de fim.
Então, muito bem. E aqui eu vou falar que o início está aqui. Eu tenho que subir o início aqui em cima, porque como ele vai avançar para o próximo, ele vai avançar para a tarefa 1. Então, tá certo essa opção. Agora está na ordem correta. Se eu estou na tarefa 1, e eu posso avançar ou retroceder. Então, tá ok. Se eu avançar, eu venho para 2, se eu retroceder, eu venho para o início. Aqui no caso do início, eu não posso mostrar o botão voltar. Então, vamos desmarcar ele aqui. Se eu estou na tarefa 2, eu posso ir para 3 ou retroceder. Se eu estou na 3, eu posso ir para o fim. Eu posso avançar. Ou, se eu estou no fim, na tarefa fim, a minha ação seguinte é parar. Eu não tenho mais para onde ir. Correto? Então, isso aqui é a sequência que nós elaboramos a nossa atividade. Né? Então, início, veja que eu utilizei as setas aqui para trazer o início aqui para a primeira etapa. Se eu estou no início, o que eu posso fazer? Eu só posso avançar, não posso voltar. Se eu estou aqui na etiqueta 1, eu posso fazer as duas coisas. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, e aqui no fim, né, eu não tenho o seguinte, mas eu posso voltar para a tarefa anterior. Então aqui eu terminei de compor as minhas sequências. Eu vou salvar, vou guardar aqui esse projeto. E aí a gente vai executar aqui da tarefa inicial. Então, muito bem, boa sorte. Observe aqui, está desabilitado, né? Ele já foi para a primeira tarefa. Se eu vim para cá, eu venho para a segunda tarefa. Se eu vim mais uma vez, eu venho para a terceira tarefa. Se eu tentar, eu venho para o fim, eu não consigo ir para lugar nenhum mais, porque tá desabilitado. E eu posso voltar entre as tarefas. Até que eu chegue na primeira tarefa, e aí eu não tenho mais para onde voltar. Certo? Para a gente finalizar então esse vídeo, né, vamos vir aqui em ferramentas e vamos exportar aqui para HTML5. Então ele vai ser exportado para dentro dessa pasta. Vamos dar um OK aqui dentro. Ele está realizando o processamento. Muito bem. Ele terminou de gerar. Veja que ele incluiu as imagens que nós utilizamos. Eu vou lá na pasta. Dentro de exportar. E se nós viermos aqui em Trigo 5, nós temos aqui o nosso arquivo index.html. Então basta você copiar essa pasta toda com todos os arquivos dentro e levar para o computador que você quer executar. E chegando lá você clica com o botão direito, dá um Open With e seleciona aqui o seu navegador de preferência. No meu caso aqui é o Firefox. Ele vai executar. Então veja lá, começou as atividades e eu posso aqui ir trocando as atividades. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou disponibilizar no AVA da disciplina, né, um link para uma série de objetos, muitos objetos mesmo, em torno aí de 15 mil objetos, que foram disponibilizados e vocês podem estar consultando esses objetos e utilizando. Né? Então, aqui nós mostramos como construir o objeto. É claro que essa videoaula aqui não cobriu tudo que é possível fazer com o JClick. Para quem se interessar, para quem quiser aplicar, tem muita coisa no YouTube. Né? O YouTube é a maior fonte de objetos de aprendizagem que nós temos hoje. Quantidade imensa de vídeo. E aí você pode assistir o vídeo que vai ter lá vários tutoriais passo a passo para você montar a atividade que você achar interessante. Né? Importante aqui para a gente foi apresentarmos a ferramenta, mostrarmos que existe, darmos alguns exemplos que podem ser aplicados aí nas suas aulas, não é?
E dessa forma nós cobrimos aqui 2 ferramentas de autoria. Existem outras ferramentas de autoria, né? Mas para o contexto da disciplina, essas 2 aí são bastante importantes. Então, um abração a todos aí e até os próximos vídeos.